Olá pessoal, nosso primeiro vídeo de introdução à permacultura, né? E vamos dar início, né, a esse estudo à distância com esse tema, né, que é o princípios de compostagem. A ideia desse vídeo é explicar o que é a compostagem, quais as principais características e principalmente como vocês podem fazer isso na casa de vocês. É interessante eu destacar aqui que a ideia não é aprofundar o conhecimento sobre compostagem. Infelizmente a gente não vai ter tempo suficiente para fazer isso, pelo menos não aqui à distância. Espero que de forma presencial a gente consiga fazer isso, que a gente vai pôr em prática alguns conceitos que vamos abordar aqui, certo? Essa aqui é a nossa primeira aula sobre princípios de compostagem. Vai ser bem mais teórico, tá? Então vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que são os resíduos que a gente vai utilizar e o que a gente não vai utilizar. E posteriormente a esse princípio de compostagem, a gente ainda vai estudar outras coisas, mais com o aspecto da fisiologia vegetal, né? Cuidado com alguns cultivares agrícolas, e a gente também vai ver um pouquinho sobre manejo de solos, o que combina muito com esse tema de compostagem, certo? Então vamos aqui seguir. Pronto. Então galera, primeiro, o que é a compostagem? Bom, a compostagem ela é um processo em que a gente vai reaproveitar resíduos, certo? Tudo aquilo que sobra, tá? De origem orgânica. E esse orgânico nós podemos chamar também de resíduo úmido, tá? Só lembrar que todo resíduo orgânico de origem orgânica, vegetal, animal, ele vai ter uma alta concentração de água. Por isso que a gente vai chamar de úmido, certo? E aí a gente vai ter como caracterização para a compostagem, a gente vai ter restos de alimentos, restos culturais, ou seja, você plantou e tudo aquilo que sobrou do seu primeiro cultivo, você vai incorporar novamente ele ao solo para você fazer um novo plantio. Então, restos culturais é justamente isso. Beleza, então, para que fazer isso? O objetivo da compostagem é produção de adubo orgânico para novos cultivos, certo? Então você vai reaproveitar esse material para você plantar novamente, vai disponibilizar novamente no solo no solo e para as plantas. E a gente vai ver um pouquinho quando estiver falando sobre nutrição de plantas. Então a gente vai reaproveitar esse material, incorporar ele, todos os elementos, né, macro e micronutrientes para as plantas novamente. E o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, ele vai definir, né, a compostagem como sendo um processo de reciclagem de resíduos orgânicos, certo? Usando uma técnica que permite transformar os resíduos orgânicos, ou seja, as sobras de frutas, legumes, alimentos, podas de jardim, aqui ele coloca trapos de tecido, serragem de madeira, ou seja, qualquer coisa orgânica em adubo, certo? E esse processo biológico, ele é acelerado pela decomposição da matéria orgânica, que aí a gente vai ter alguns organismos biológicos que vão acelerar esse processo de decomposição, né? Tendo como produto final composto orgânico, certo? Então a ideia da compostagem é essa: transformar aquilo que antes ia ser, né, colocado no lixo, a gente reutilizar isso para gerar novos alimentos, né? Ou para jardins, e aí a gente pode reutilizar esse material para isso. E aí galera, complementando, né, o que o Ministério do Meio Ambiente diz, né, ele fala também que a compostagem, aquilo que eu já disse, né, com relação a recuperar os nutrientes orgânicos, mas só que fazer isso de forma natural. E além de eu caracterizar como uma recuperação dos nutrientes,
eu também vou estar reestruturando o solo. Isso também é bem interessante no tocante à compostagem. Então, a estrutura do solo, ela, com um resíduo da compostagem, ele fica mais rico, ou seja, ele consegue disponibilizar mais nutrientes para as plantas e assim tanto a dinâmica natural dos solos ela é mantida, como a disponibilidade constante de nutrientes vai ser também um elemento essencial para o desenvolvimento vegetal. Bom, além disso, é uma maneira, a compostagem é uma maneira de reduzir o volume de lixo gerado principalmente nos centros urbanos. Aí a gente tem uma estimativa de 55% de todo o lixo gerado por dia na cidade é de origem orgânica. Então, esse resíduo muitas vezes ele é colocado em locais indevidos, como lixões, né, terrenos baldios, e ele acaba atraindo outros animais, né, insetos, roedores, e ele também provoca um grande mau cheiro, ou seja, é um problema, né, que tem que ser resolvido. E aí a gente tem a coleta, né, dos resíduos, que é feito de 2 em 2 dias aqui em Maracanaú, mas em outras cidades vão seguir também esse mesmo padrão, mas mesmo assim as pessoas acabam colocando lixo em local indevido. E isso se torna até mesmo muito cultural das pessoas. Tá, pessoal, além do mau cheiro, a gente vai ter uma coisa que é muito perigosa, que é a liberação do gás metano, que ele é um gás liberado pela decomposição da matéria orgânica, certo? E a gente também vai ter a liberação de um líquido chamado chorume. E esse chorume, ele é altamente contaminante, então ele é um problema muito sério quando a gente está falando em contaminação de solo, de água. Por quê? Porque esse é um material líquido que ele percola pelas camadas do solo. E a gente vai falar um pouquinho disso sobre solos, mas vamos falar aqui sobre percolação. Percolar é quando ele infiltra, mas ele vai ficando nas camadas do solo. Então, ele vai percolar pelo solo e ele vai chegar até os lençóis freáticos que estão lá embaixo, e aí ele vai contaminar esses lençóis freáticos. E essa água é o que abastece as nascentes de rios, de lagos, né? Geralmente rio, porque rio tem movimento, né? Então geralmente as nascentes de rios vão ser contaminadas, e é desses rios que a gente pega a água para poder consumir. Então a água que vai para as nossas casas pode estar sendo contaminada por esses lixões. Por isso que quase todos os rios que passam por centros urbanos, eles saem de lá com alta carga orgânica. E de onde é que vem isso? Dos lixões. Aqui, bem interessante a gente comentar sobre o que é um lixão, o que é um aterro controlado e o que é um aterro sanitário. Bom, primeiro, o lixão é simplesmente eu chegar e jogar todo esse material orgânico num terreno baldio, sem qualquer preparo. E aí o que acontece? Nessa primeira imagem aqui, ó, o lixo está tudo aqui, aí eu tenho a liberação do chorume, e aqui embaixo eu tenho um lençol freático. Está sendo todo contaminado por esse líquido negro. Uma gota de chorume é capaz de contaminar até 5 litros de água. Então imagina o que, por exemplo, essa grande quantidade de chorume aqui pode estar causando, né, nesse lençol freático. Já no aterro controlado, nós vamos ter o lixo, né, o resíduo. Ele não vai estar descoberto, como aqui nos lixões, ó, simplesmente jogado. No aterro controlado, ele vai estar fechado, certo? Então não tem liberação de odores, não tem a liberação também de gás metano. No entanto, isso pode ser um problema, porque o gás metano ele se acumula, ele é altamente explosivo, certo? Já aconteceu alguns casos de aterros controlados eles explodirem literalmente, tá, pessoal? Porque a gente vai ter alta temperatura pela atividade microbiana, né? Como tem matéria orgânica, vai ter fungos, vai ter bactérias, né? E eles vão degradar esse material e vão liberar grande concentração de gás metano. E aí pode ocorrer as explosões, né? E a atividade deles também faz com que a temperatura do solo, desse solo aqui,
suba muito. A gente pode chegar a uma temperatura de até 70 graus, por exemplo. E aqui nesse aterro controlado eu vou ter essa cobertura, né, impedindo, né, que saia odores, atraia roedores. No entanto, eu não tenho aqui a drenagem do chorume. Ele continua contaminando da mesma forma, só que aqui ele está invisível, né, pelo menos na superfície. Já aqui no aterro sanitário, né, o aterro sanitário mesmo, de verdade, o que é que ele vai ter? Tá vendo que, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas aqui eu tenho toda uma infraestrutura feita de um material concreto, né? A gente vai ter uma manta impermeabilizadora, ou seja, o chorume ele não vaza para o solo, ele não tem contato com o solo e não alcança grandes profundidades para contaminar o lençol freático. E aí eu vou ter uma drenagem desse chorume, né? E quando eu fecho todo, né, quando eu termino de colocar todos os resíduos, eu vou fechar o meu aterro sanitário, o que acontece? Eu tenho a drenagem também do gás metano. O gás metano, se eu jogar ele simplesmente na atmosfera, eu posso estar acarretando um problema ambiental muito grave, que a gente vai ver depois, né, que é o efeito estufa. E esse gás metano ele é muito poderoso para o efeito estufa. Então, qual o conselho? Queimar, certo? Como mostra aqui essa última figura aqui. Aqui eu tenho um cano que ele é colocado desde a fundação, desde o projeto inicial do aterro sanitário, e ele é cheio de furos, né, como se fosse um cano normal, né, e é cheio de furos, um cano bem grosso, tá? E aí esses furos eles vão pegando e vão puxando. E para puxar com mais força, com mais eficiência, quando começa a sair metano, eles colocam fogo na ponta desses canos. Lógico, não é feito de PVC, tá, pessoal? Então eles colocam fogo e fica, né, o fogo queimando e puxando mais metano. Assim, o produto que sai, ele é um carbono livre. Então é um carbono que está dentro do ciclo do carbono, então ele não tem impacto ambiental negativo, já que ele é o que a gente vai chamar de carbono disponível. Vamos ver aqui. Bom, e como é que a gente pode selecionar o que a gente vai usar para compostagem e o que a gente não vai usar para compostagem? E aqui eu dou algumas dicas para vocês, certo? Primeiro, a gente vai ter que fazer essa seleção, né? E aí a gente vai estabelecer o que é resíduo úmido, o que é resíduo seco, certo? Nesse primeiro momento. E para esse o que é seco, o que seria seco, o que seria úmido? Úmido é tudo aquilo orgânico, certo? Então, casca de ovo, carne, resto de comida, resto de fruta. Então, tudo isso é orgânico. Que não vou utilizar, tá? Papel entra como úmido, tá, pessoal? Embora ele não tenha umidade, mas papel e papelão eu coloco eles como úmido, tá? Eu posso usar na compostagem. Já lata, vidro, plástico, esses outros materiais eu não utilizo eles, tá? Porque a atividade microbiana não é suficientemente rápida para degradar esses materiais, e eu vou precisar de uma alteração físico-química, tá? Então deixa esses materiais de lado e vamos selecionar só o que é orgânico. No entanto, pessoal, para a gente realizar, né, nosso processo de compostagem, é interessante a gente não utilizar nenhum resíduo, para o nosso caso, tá? Nenhum resíduo animal, de origem animal, fora, certo, casca de ovos, que é uma ótima, uma ideal fonte de cálcio. Então a gente vai usar só mesmo restos de verduras, restos de frutas, né? A gente vai tentar colocar isso em pedaços menores possíveis para que a atividade microbiana possa ser realmente efetiva e a gente veja uma decomposição. Se a gente usar carne
frango, peixe, qualquer outro elemento de origem animal, fora casca de ovos, nós vamos estar gerando um volume muito alto de chorume, certo? E aí a gente não vai ter como drenar, mesmo drenando vai ficar difícil armazenar esse material para utilizar depois, mas há alternativas para chorume, tá? Então não é 100% eu vou jogar fora ele, não, eu posso reutilizar ele em outros processos, mas nesse momento a gente vai usar somente esses elementos, certo? E aí, só mostrando o que seria o seco, que não seria, né, o orgânico. E aí ele coloca aqui, né, papel higiênico, tá? A gente utiliza, sim, dá para utilizar. No entanto, para o que a gente vai fazer, nossa atividade na segunda aula, não vamos usar, tá, pessoal? Então, não, nada de resíduo de banheiro, tá? A gente não vai utilizar de forma nenhuma, mas o restante vamos utilizar tudo, guardanapo, então pode colocar. E aí só um demonstrativo do que seria o material que a gente vai usar. Então tudo isso aqui é o que a gente vai usar para construir a nossa composteira, certo? Bom, pessoal, essa foi os nossos 15 minutos de aula, certo? E próxima aula a gente vai dar prosseguimento, né, já na aula 2, e a gente vai dar prosseguimento a todo esse conteúdo, tá bom? Então um abraço para vocês e bons estudos.